Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, 6 de junho. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque para um importante acordo que começa agora, um acordo de alienação da operação da JBS na América do Sul, mais precisamente na Argentina, Uruguai e Paraguai. Se tudo der certo, essas indústrias que tinham a gestão e administração da JBS vão passar para o frigorífico Minerva e o mercado recebeu e muito bem essas informações. Veja nesta edição como estão andando os trabalhos de campo no estado do Paraná. A chuva acima da média tem atrapalhado as atividades de plantio da safra de inverno e colheita da safra de verão. Você vai saber também como é que estão os números do Departamento de Agricultura norte-americano nesta última segunda-feira, durante a tarde, e depois também do fechamento do mercado na Bolsa de Chicago. Tivemos os levantamentos que mostraram a inspeção norte-americana para a soja que será embarcada e também o acompanhamento de lavouras. Você vai acompanhar os dados para a soja e também para milho. E veja ainda hoje com a gente como está a condição das lavouras de algodão no estado de Mato Grosso do Sul. Os produtores já se preparam para dar início à colheita. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E o Agricultura BR começa essa edição trazendo um importante destaque e para que você fique bem atento. Isso porque nesta quarta-feira, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, o Canal do Boi, o Agricultura BR, o Pecuária BR também, traz com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi todos os destaques, as informações do lançamento do Plano Agrícola Pecuário para a temporada 2017-2018. Você vai acompanhar os dados aqui pelo Agricultura BR, também com Pecuária BR, pelo Canal do Boi. Você vai ter aqui nos nossos estúdios, além de eu e a Juliana, você vai ter também a participação do João Pedro Cuti Dias, ele que é consultor de agronegócios do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do Canal do Boi. Vai ter também o superintendente do Sicredi para a região centro-oeste do país, aqui conosco no estúdio do Agricultura BR. Você vai ter ainda no estúdio do Pecuária BR com Jorge Zaidan, o presidente da Associação dos Criadores do Mato Grosso do Sul, Jonathan Barbosa, e no Zebu para o Mundo, lá de Uberaba, nós vamos ter também a participação da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que vão também se posicionar em relação a esse plano que será lançado amanhã a partir das 11 horas da manhã, muito importante para a agricultura e para a pecuária também. Então você vai ter pontos de vista a respeito desse plano que será lançado nesta quarta-feira. Para o pessoal não esquecer, trazemos aqui os dados. É neste 7 de junho, quarta-feira, horário às 11 horas da manhã. A previsão é de que sejam colocados à disposição 185 bilhões de reais. Previsão de taxas de juros entre 7,5% e 11,75%. Essa é a expectativa em relação ao que vai ser colocado amanhã à disposição, graças ao que o ministro Blairo Maggi havia falado, que cairia um ponto percentual. Transmissão, você já sabe, é aqui pelo Canal do Boi. Vamos trazer essa transmissão de uma maneira diferente também, trazendo posicionamento de pessoas que representam o setor e também de especialistas para que você consiga saber da melhor forma como que esse plano safra pode ser utilizado a favor da produção agropecuária do país. Então você que vai participar, vai acompanhar os dados e está querendo saber também como é que vai ficar esse plano, nós vamos trazer também aqui a sua participação, que é muito importante. Então você já pode mandar a sua pergunta, aquilo que você quer ver durante esse lançamento do Plano Safra a partir de agora. Você pode mandar a sua pergunta, seu questionamento para as nossas mídias sociais, no Facebook, através do Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Vamos ver se a gente tem aqui a pergunta na tela em relação aos questionamentos que serão colocados amanhã, mas você pode mandar aqui a sua pergunta e pode responder para nós também. Se forem confirmados essas condições para o plano agrícola, dos recursos e também a taxa de juros
juros, nós queremos saber qual que é o interesse do produtor rural, seja agricultor ou pecuarista. Queremos saber como que você deve fazer a utilização, a captação desses recursos do Plano Safra. Está aqui na tela agora sim. Qual a sua disposição, a disposição do produtor rural em relação a pegar recursos para o Plano Safra da temporada 17 e 18. Queremos saber como que você vai utilizar isso. Você pode fazer pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Aí nós queremos saber por quê. Porque essa taxa de juros vai ser menor? Sim, será menor. Entretanto, há uma expectativa da taxa básica brasileira de juros cair mais ainda e é por isso que essa informação é muito importante para a produção rural brasileira. Então, participe conosco enviando a sua mensagem. E terça-feira é dia de divulgação de relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mostra como que o país teve o seu desempenho nos embarques de grãos na semana que passou. Em relação aos números da soja, semana encerrada no dia 1º de junho, teve um desempenho fraco. De acordo com esse relatório, as vendas norte-americanas do grão de soja chegaram a menos de 300 mil toneladas na semana, alcançando 277.298 toneladas. Os números ficaram bem abaixo do desempenho do país registrado na semana anterior, quando tiveram embarques de mais de 350 mil toneladas. E o número esse de 277 mil toneladas ficou também abaixo da linha mínima esperada pelo mercado, que era de 300 mil. O mercado tinha expectativa de que a semana registrasse em embarques de soja entre 300 mil a até 490 mil toneladas. Bom, mesmo com esse volume de vendas menos intenso nessa última semana, os embarques norte-americanos de soja continuam bem mais aquecidos nessa safra na comparação com o que vinha sendo registrado nessa mesma época do ano anterior. Vamos aos números então dos embarques acumulados. Aqui a gente tem os embarques semanais, 277.298 toneladas, sendo que o acumulado de safra até o momento alcança 51.080.000 toneladas do grão. Nessa mesma época da safra passada, os embarques chegavam a 43.600.000 toneladas. Portanto, apesar desse fraco desempenho, tem um número bem mais aquecido na atual temporada. Em relação ao acompanhamento de lavouras, os números foram apresentados após o fechamento do mercado de ontem, às 17 horas, no horário de Brasília. E trouxe um bom avanço, um avanço expressivo em relação ao cultivo da soja norte-americana. Nós vamos acompanhar agora como que vem essa safra norte-americana até o último dia 4 de junho, portanto, até o último domingo. É o que você acompanha comigo agora. Trazemos aqui os destaques em relação ao desempenho das lavouras de soja norte-americana. Até o dia 4 de junho de 2017, chegava a 83%, portanto, um ponto percentual acima daquilo que acontecia na mesma data no ano passado, que estava com 82%. Portanto, um ponto percentual mais rápida o plantio de safra nos Estados Unidos, e é mais rápido ainda porque a área é maior. Um outro destaque importante é que a média dos últimos 5 anos, entre 2012 e 2016, é de 79%, então vem realmente mais alto. O outro detalhe importante é que chegou a um avanço de 16 pontos percentuais entre essa semana do dia 4 de junho e a semana encerrada anteriormente. Outra informação importante em relação à soja que vem emergindo nos campos norte-americanos, é o que a Agricultura BR mostra agora. Acompanhe o destaque. Observe aqui que nós temos aqui a soja emergindo nos Estados Unidos, que no dia 4 de junho chegou a 58%. É um número inferior ao que acontecia no ano passado, quando estava em 62%. A média dos últimos 5 anos é de 59%. O avanço entre a semana que antecedeu o 4 de junho, que foi de 37% para 58%, trouxe aqui até um avanço relevante em relação à área com soja, chegando aí a 23 pontos percentuais de avanço, ainda assim ficando abaixo tanto do que se tinha de emersão para a soja no último ano, quanto também na média dos últimos 5 anos.
Apesar do ritmo de plantio da soja nos Estados Unidos estar até próximo da média, alguns estados produtores estão registrando atraso. Isso porque em algumas ocasiões da primavera por lá, houve temperatura muito baixa, em especial nas áreas produtoras do norte do país, atrasando, portanto, as atividades de semeadura. Vamos saber agora com a Ana Diara, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta por lá nos próximos dias. Boa tarde, Ana Diara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O plantio de grãos está um pouco mais atrasado sobre a faixa norte do cinturão produtor de grãos no meio oeste americano, por causa principalmente das baixas temperaturas. Nesta região, as temperaturas demoraram um pouco mais para se elevar, é uma região mais fria e neste ano a gente teve ainda alguns episódios de frio durante esta primavera e que atrapalharam um pouco o plantio, já que a temperatura mínima do solo tem que estar por volta de 10 graus para o plantio e também germinação dos grãos. Agora, para os próximos dias, as expectativas são boas para o avanço de plantio, especialmente porque tem previsão de pouca chuva e também temperaturas mais amenas. Ao longo desses próximos 5 dias, se chover aqui sobre o cinturão produtor de grãos, é algo bem isolado e com baixo acumulado, que não chega a atrapalhar as atividades no campo, especialmente na região de Illinois e Iowa. A expectativa é de tempo mais firme nesses próximos 5 dias. Quanto às temperaturas, ainda vai fazer frio durante as próximas madrugadas, mas não é um frio extremo. As mínimas ficam por volta de 9 graus aqui na maior parte dos estados produtores. Só que, mais uma vez, nos estados mais ao norte, que estão com plantio mais atrasado, o frio é um pouco mais intenso, chegando então a valores um pouco mais baixos de temperaturas mínimas. Agora, durante as tardes, as temperaturas ficam mais elevadas, boa parte aqui dos estados produtores, com máximas que se aproximam dos 30 graus. Durante o segundo período, a chuva volta a abranger boa parte das áreas produtoras aqui do meio oeste americano, só que a previsão é de chuva de baixo volume acumulado, que não deve impactar nas atividades no campo. Especialmente a região de Iowa e Illinois, que fica nesta área do mapa, a expectativa é de chuvas entre 5 e 15 milímetros. Então é uma chuva bem isolada, alternada com períodos de melhoria, que não chega a atrapalhar o plantio de grãos. Nas madrugadas desse período, que vai do dia 11 ao dia 16 do mês de junho, a temperatura mínima fica bastante elevada, acima dos 17 graus na maior parte dos estados produtores. Inclusive, nas áreas mais ao norte, a temperatura também segue em elevação. E durante as tardes, a temperatura segue em elevação, ultrapassando os 30 graus em boa parte do cinturão produtor de grãos dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O clima nos Estados Unidos é um fator muito importante em relação aos valores negociados com soja. Temporada 17 e 18 vem com uma velocidade muito forte de plantio e também de desenvolvimento. Entretanto, para os próximos períodos, essa situação ela pode mudar. E ela podendo mudar, muda também o comportamento de investidores e também dos fundos que operam na Bolsa de Chicago. Hoje nós tínhamos mais cedo Bolsa de Chicago em alta, essa alta continua no momento. Posição de julho vem com elevação de 0,81% a 9 dólares e 29 centos o bushel. Agosto, 9 dólares e 32 centes, com alta de 0,83%. E setembro, alta de 0,72% a 9 dólares e 32 centos o bushel, enquanto que a posição de novembro vem para 9 dólares e 34 centos o bushel, com alta de 0,72%. E a consultoria Safras e Mercado divulgou nesta última segunda-feira a sua expectativa de comercialização aqui no Brasil até segunda-feira do dia 5 de junho. Os dados de Safras e Mercado, comprovam que há atraso em relação à comercialização brasileira da temporada 2016-2017 de soja, que alcançou 58% dessa produção, que de acordo com Safras e Mercados é de pouco mais de 113 milhões de toneladas. Vamos mostrar agora,
de acordo com essa consultoria, o comparativo de como que vem a comercialização no ano de 2017 e como que estava a comercialização na temporada anterior e na média dos últimos 5 anos. Confira conosco então aqui, a data base é 5 de junho, nós tínhamos na temporada 15-16 até essa base do dia 5 de junho do ano passado, 76% das lavouras de soja brasileira comercializada. Para 16-17, esse dado cai para 58%, portanto vem com atraso mesmo. Não é um atraso referente apenas ao último ano, mas também à média dos últimos 5 anos, que é de 74%, de acordo com Safras e Mercado. Ainda de acordo com essa empresa de consultoria, um dólar mais forte tende a fortalecer preços na moeda local e incentivar negócios pelos produtores que estão mais relutantes em vender devido a cotações relativamente mais baixas na atual temporada. E, de fato, isso aconteceu como naquela passagem entre os dias 17, 18 e 19, quando vazou aquela informação a respeito da delação dos diretores da JIF e JBS, o dólar disparou, e quando o dólar disparou no outro dia, que era uma quinta-feira inclusive, nós tivemos uma forte venda, comercialização de soja no país, que pode ter alcançado até 3 milhões de toneladas em um único dia, de acordo com a apuração de diversas empresas e também do Agricultura BR. Ainda há outras expectativas em relação a esses fatores que podem estender essa comercialização, de acordo aqui com a nossa produção, por conta de fatores políticos internos, que já fizeram o dólar subir nesta última segunda-feira e deve permanecer com o dólar pelo menos por alguns dias mais elevado, o que ajuda a destravar o mercado, que de acordo com Safras e Mercados tem comercialização baixa, lembro, 58% da safra brasileira. Outra consultoria que apresentou o seu novo relatório em relação à safra brasileira de grãos nesta última segunda-feira foi a consultoria Celeris. No que ela acredita ser a produção de soja do Brasil na atual temporada 16-17, não houve nenhuma alteração. A consultoria acredita ainda que a produção deva atingir 113 milhões e 800 mil toneladas do grão. O volume esperado é o mesmo em relação ao estimado no mês anterior, mas em relação à safra passada, há um incremento muito grande. A safra brasileira, de acordo com eles, deve crescer em 17% esse ano, ultrapassando pela primeira vez a marca dos 100 milhões de toneladas e, na opinião deles, bem acima disso, em quase 114 milhões. Vamos ver na tela agora como que é distribuída a produção de soja do Brasil pelas regiões, de acordo com a Celeris. A região norte tem a menor participação, com 4 milhões 970 mil toneladas projetadas. Nordeste aparece com 9 milhões 250 mil. Região sudeste do Brasil tem uma produção até inferior à Nordeste, com 7 milhões 470 mil toneladas. Região sul do Brasil, 40 milhões 780 mil, e a região centro-oeste contribuindo de uma forma bem mais expressiva com a safra brasileira de soja, projeção de 51 milhões 340 mil toneladas. Todas as 5 regiões do país devem, portanto, colher 113 milhões 810 mil toneladas, de acordo com a consultoria Celeris. No que diz respeito aos estoques de passagem do Brasil, ou seja, o quanto que o Brasil vai ter em soja quando a gente chegar ao fim da safra 16-17, a consultoria estima volume de 8 milhões e 800 mil toneladas. Esse volume, por sua vez, cresce de maneira espantosa em relação aos estoques finais da safra passada. Deve crescer em quase 3 vezes. Essa situação, aliada a uma safra cheia e também aos fatores externos do cenário internacional da soja, que são desfavoráveis, deve fazer, portanto, com que as cotações do grão continuem pressionadas ao longo do ano. A Agricultura BR traz agora os valores de referência para a soja praticado nos
portos brasileiros, começando por Paranaguá. Paranaguá que nos últimos 15 dias tem recuo para o valor pago, para as propostas. Veja conosco aqui que no dia 22 de maio o valor era de R$ 71,00 a saca, mantido no dia 25 do mês passado. No dia 29, próximo encerramento do mês, caía para R$ 70,00 a saca de 60 quilos. No dia 1º de junho, vinha para R$ 68,00 a saca e nesse dia 6 sobe para R$ 69,20 propostas para pagamento da saca de soja em Paranaguá, já apresentando recuperação por conta da moeda norte-americana. A cotação do grão negociada no Porto de Santos também trouxe um movimento de baixa no acumulado dessas últimas 2 semanas. O dólar veio recuando aos poucos frente ao real e o valor da soja também. A gente só viu uma recuperação acontecendo nesses últimos dias agora, com o dólar voltando a gerar alguma força. Vamos acompanhar então a cotação do grão no Porto de Santos e o acumulado dos últimos 15 dias. Veja que no dia 22 de maio o preço era de R$ 71,00 a saca. Já no dia 26 do mês, o Porto pagava R$ 70,00 no valor de cada saca de soja negociada. O mês encerrava com a cotação já R$ 69,00. Dia 2 de maio registrou o preço de R$ 68,20. Estes últimos dias, o dólar tem regido alguma força aqui no Brasil, que trouxe valorização mais uma vez para a soja negociada no país. Nesta terça-feira, 6 de junho, o preço da soja no Porto de Santos é cotada a R$ 69,00. E foi nesta segunda-feira que o dólar subiu aqui no Brasil. Fabiano, fechava R$ 3,28, na cotação mais alta desde o dia 25 de maio. Exatamente. O dólar mais alto acaba ajudando a destravar esse mercado da soja. Vamos saber como é que vem o dólar agora, que vinha ganhando mais uma vez, mas neste momento recua de leve, vai perdendo um pouco do que ganhou nos últimos dias, recua 0,12%, vem a R$ 3,28 mais 4, mas cai muito pouco, Juliana, o dólar neste momento. E a gente vai fazer um rápido intervalo. Fique com a gente, na volta temos informações sobre a safra de algodão em Mato Grosso do Sul. Os produtores já se preparam para dar início à colheita. Olha, não deixe de participar do Agricultura BR, em especial para esta quarta-feira, com o lançamento do Plano Safra. Você mande a sua opinião para o nosso Twitter, para o Facebook e pelo WhatsApp. O número é 67 99656 2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. O Agricultura BR destaca agora uma entrevista que a Juliana Comparim fez com o presidente da Reflore MS, o Moacir Reis, a respeito de como que a cultura da floresta, o eucalipto, ajuda também na preservação ambiental. Já está mais do que comprovado que a cada 1 hectare plantado de floresta, nós preservamos aí de 0,3 até 0,4 hectares de matas nativas. Então, em relação a outras culturas, nós preservamos uma área bem mais significativa. Ao contrário do que falam que nós destruímos os solos, que o eucalipto e pino seca a terra, nós geramos uma preservação de um solo mais conservado. Nós conseguimos, através das árvores, que as árvores fazem uma ciclagem de nutrientes, caem as folhas naturalmente e se cria um ambiente bem favorável para preservação do solo. O estado hoje tem aí 2 fábricas de celulose, só o setor de celulose vai consumir em torno de 500 mil hectares de floresta e essas áreas estão todas certificadas com a FSC, que é um selo internacional que exige muito mais do que as leis. Nós temos uma responsabilidade socioambiental e realmente o meio ambiente precisa sim ser preservado e nós temos uma responsabilidade de gerar a produção, mas respeitar o meio ambiente, principalmente os animais. Olha, o Rally da Safra, ele passa por todas as regiões produtoras de soja do país. E estivemos agora mais cedo aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, uma das equipes saindo com direção ao interior do estado. E antes deles saírem, a repórter Miriam Valadares quis saber como é que vem, o que eles têm conseguido checar nas lavouras brasileiras.
Até o fim desta semana, a equipe 11 percorre propriedades na região sul do estado e no Paraná para concluir os levantamentos da maior safra de grãos do país. O levantamento conhecido como Rally da Safra. Nós estamos iniciando hoje essa etapa, estamos indo para campo, vamos visitar as regiões aí de Dourados, Sidrolândia, Maracaju, justamente para fazer esse levantamento, tanto a campo, né, fazendo uma amostragem a campo, como também falando com produtores e entendendo qual que é a expectativa de produção dessa safra. Até agora, o levantamento aponta uma safra 49% maior do que a temporada 2015 e 2016. Esse ano o clima colaborou de uma forma significativa. E o que a gente tem visto nas lavouras e espera fechar como resultado dessa safra é uma safra muito boa, uma safra perto de 67 milhões de toneladas, safra de milho safrinha, e o estado do Mato Grosso do Sul também vem mostrando resultados muito bons. Ao longo desse trecho a gente tem visto aí, em termos gerais, lavouras muito sadias, alguns problemas com cigarrinha em algumas lavouras que a gente tem passado, mas o cenário que a gente vê são de lavouras boas, com pouca incidência de pragas e doenças esse ano. Em Campo Grande, a equipe esteve na sede da FamaSul para conversar com o analista em grãos Leonardo Carlotto e saber mais sobre a situação das lavouras de Mato Grosso do Sul. Nós estamos com uma expectativa de colheita de 9,2 milhões de toneladas, uma produtividade média de 85 sacas por hectare. Então nós vamos ter colheitas com médias de 100, 90, 80 até 70 sacas por hectare do início ao final da colheita. Mas a nossa expectativa é de 85 sacas por hectare de média para Mato Grosso do Sul. Os produtores de Mato Grosso do Sul se preparam para dar início à colheita do algodão cultivado na safra de verão. As lavouras se encontram já na fase de maturação e o momento nas propriedades rurais é verificar a lavoura para ver se já é momento de fazer a desfolha da pré-colheita. A Ampasul, Associação dos Produtores de Algodão de Mato Grosso do Sul, lançou um informativo no seu site orientando o produtor para fazer essa boa desfolha durante essa fase. A atividade é muito importante porque ela prevê algumas boas práticas que protegem a sua plantação e o seu cultivo. Olha, a incidência de bicudo do algodoeiro, lagartas e também ocasionamentos de podridão dos algodões por conta de excesso de umidade no estado nestes últimos períodos. Bom, isso diz respeito ao algodão cultivado na primeira safra. Produtores, portanto, aguardam essa fase da desfolha para dar início à colheita. Já o algodão cultivado na segunda safra no estado de Mato Grosso do Sul, esse se encontra na fase que está saindo do florescimento e iniciando a primeira abertura dos botões florais. O estado sul-mato-grossense cultivou 23 mil hectares com algodão na safra de verão e 5.800 na safrinha do estado, totalizando 28.800 hectares. Veja como está distribuída a produção de algodão em Mato Grosso do Sul. O município de Costa Rica representa mais da metade, com 61% da área cultivada. Chapadão do Sul aparece em segundo lugar, com 28%, e os demais municípios produtores, que são Alcinópolis, Aral Moreira, Sidrolândia e Campo Grande, representam 11% dessa área total de 28.800 hectares. Como eu citava há pouco, Mato Grosso do Sul recebeu um volume elevado de chuvas no mês de maio, causando, portanto, algumas incidências de doenças e pragas nas lavouras. Vamos saber agora com a Nadiara da Somar Meteorologia se o clima melhora nos próximos períodos para as lavouras de algodão de Mato Grosso do Sul e também para as demais culturas da região centro-sul do país. O mês de maio terminou com chuvas acima da média em boa parte do centro-sul do Brasil, inclusive nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O índice de umidade no solo está bastante elevado por causa dessas chuvas mais frequentes, até mesmo atípicas para a época do ano. A gente observa que o estado de São Paulo tem índices que variam de 70% até 100% de umidade. A mesma condição é observada em boa parte do estado de Mato Grosso do Sul. Apenas no noroeste do estado a situação é um pouco mais crítica e o índice varia entre 10% e 20%.
70% de umidade. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de muita chuva sobre o sul do Brasil, por conta da formação de uma nova frente fria, e essa chuva chega até o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, só que não com a mesma intensidade. A previsão é de chuva abrangente, pelo menos até o dia 11 agora do mês de junho, só que é uma chuva de baixo volume acumulado aqui entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ainda assim, ela continua mantendo os bons níveis de umidade no solo para o desenvolvimento, especialmente daquelas lavouras de milho segunda safra, foram plantadas mais tarde. Agora, outro destaque para os próximos dias é o declínio acentuado da temperatura, especialmente entre a sexta-feira e o final de semana. Teremos o avanço de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas no sul do Brasil e ela chega também ao sudeste e ao centro-oeste do país. Aqui sobre o interior de São Paulo, a temperatura mínima deve girar em torno dos 7 graus e sobre o interior de Mato Grosso do Sul, mínimas em torno de 5 graus. Só que especialmente no sul desses dois estados, a temperatura pode cair um pouquinho mais. Então, atenção principalmente aqui para o sul de Mato Grosso do Sul, porque se a temperatura cair um pouco mais, há risco inclusive para ocorrência de geada, de forma bem localizada. Então, a gente vai continuar monitorando e trazendo essas informações nos próximos dias quanto ao risco de frio intenso para algumas áreas produtoras do centro-sul do Brasil. No decorrer do segundo período, que vai do dia 11 até o dia 16, agora do mês de junho, a expectativa é de continuidade da chuva em boa parte do centro-sul do país, inclusive sobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, é uma chuva de baixo volume acumulado, que deve variar entre 5 e 15 milímetros, mas que continua mantendo o solo com boas condições de umidade. Neste período ainda faz frio aqui entre o sul, sudeste e centro-oeste, mas as temperaturas já não caem a extremos e o risco para geadas diminui neste período. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E as exportações brasileiras de milho voltaram a ficar aquecidas no mês de maio, com o preço do cereal registrando alguma valorização diante da alta do dólar frente ao real que a gente viu acontecendo no mês passado. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, no mês de maio o Brasil enviou ao exterior 310 mil toneladas do cereal, um volume que ficou quase 64% acima em relação aos embarques feitos no mês de abril. Além do preço um pouco mais remunerador, outro fator que também influenciou o aumento nos embarques do milho no Brasil neste mês de maio foi a proximidade com a chegada da segunda safra. Por aqui vamos acompanhar agora como é que vem os valores praticados com o milho no território nacional. O período considerado são dos últimos 15 dias e você acompanha conosco como é que vem se comportando o preço do milho no cenário interno brasileiro. Nós trazemos aqui, primeira coisa, o primeiro estado, Mato Grosso do Sul. Você observa que o valor vem caindo. Nos últimos 15 dias, uma queda de 4,88%. No dia 22 de maio, eram R$ 20,50. No dia 28, recuou a R$ 20 e encerrou o mês a R$ 19 por saca de 60 quilos. No dia 1º de junho, houve uma reação para R$ 19,50. Nesse dia 6, mantém esse valor de R$ 19,50. Apesar da reação no começo do mês de junho, ainda assim, uma queda acima de 4% para o valor da saca de milho em Mato Grosso do Sul nos últimos 15 dias. O estado do Mato Grosso registra uma baixa bem expressiva no valor da saca do cereal nas últimas 2 semanas. A queda é superior a 17%. Vamos acompanhar na tela, então, a quanto vem negociada a saca do milho no estado mato-grossense. Vem nos dias atuais a R$ 14,50. Veja que há 2 semanas o valor era de R$ 17,50, considerando a data 22 de maio. No dia 25 do mês, as cotações já caíam para casa dos R$ 16,00, permanecendo assim, em média, até o fim do mês de maio. Mês de junho começou com nova queda e expressiva, levando o valor da saca para R$ 14,50 no dia 2 do mês. Na data atual, 6 de junho, o patamar se mantém o mesmo, R$ 14,50 hoje é o preço do milho no Mato Grosso. Para fechar a região centro-oeste, trazemos destaque agora para Goiás, que tem queda também, queda em 15 dias de pouco mais de 2%. Observe aqui os valores praticados nesses 15 dias. No dia 22 de maio eram R$ 19,50, no dia 25 recuou a R$ 19,00, no dia 29 voltou a R$ 19,50, mantinha até esse último dia 2 essa marca, mas nesta terça-feira, dia 6, o valor recuava mais uma vez para R$ 19,00 a saca, com isso queda de 50 centavos
centavos para a saca de 60 quilos do milho no estado de Goiás em 15 dias. Vamos ver então em como que o mercado está enxergando o preço do milho para entrega lá na frente. Milho negociado na Bolsa Paulista é o que você de casa acompanha agora aqui com a gente no Agricultura BR. Os negócios hoje vêm operando em movimento de alta. Veja que o milho negociado para entrega em setembro é cotado agora a R$ 27,07 na Bolsa Paulista. Essa posição hoje sobe 0,33% em relação aos negócios de ontem. Milho para entrega em novembro é cotado agora R$ 27,92, leve alta de 0,11%. E os contratos para janeiro de 2018 vêm negociando a saca R$ 28,79. Essa posição sobe 0,24%. E nesta última segunda-feira, como você já sabe, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou uma série de números, 2 relatórios que são muito importantes para o mercado. O primeiro deles falava sobre a inspeção, ou seja, os produtos que já estão prontos para deixarem os Estados Unidos em direção aos mais variados destinos. Em relação ao milho, os embarques ou inspeção foram de 1.170.000 toneladas, um número muito próximo à máxima que os operadores de mercado aguardavam para esse período, de 1.190.000 toneladas até esse último dia 4 de junho. Vamos saber agora como é que ficaram então esses embarques semanais. Nós temos aqui embarques de milho, já falando de acumulado de safra aqui para a temporada 17, chegando a 44.320.000 toneladas, e observe que na mesma data se tinha 29.460.000 toneladas em 2016. Portanto, o que nós temos aqui? Primeiro que as vendas norte-americanas são muito mais aceleradas mesmo de milho, e os embarques também deixando para trás essa marca que ficou bem abaixo para o ano de 2016. Bom, se teve a apresentação do relatório de inspeção, teve também, após o fechamento de mercado, às 17 horas no horário de Brasília, a divulgação do acompanhamento de lavouras. Para o milho norte-americano, houve um avanço bem pequeno, porque eles já estão bem na fase ali de encerrar o plantio do milho naquele país. Está abaixo daquilo que vinha no ano passado, abaixo também da média dos últimos 5 anos, mas é uma diferença bem pequena, o que faz acreditar que não deve haver mais, não tem mais essa situação que era um temor de migrar áreas de milho para áreas de soja. Veja comigo que os números são muito próximos. Até o dia 4 de junho de 2017, chegou a 96% o plantio norte-americano. Entre uma semana e outra, um pequeno avanço de 5 pontos percentuais está para concluir, então, aqui o plantio de milho nos Estados Unidos. Ano passado, na mesma data, eram 97% e a média dos últimos 5 anos também é de 97%. Portanto, vem aqui em linha, praticamente em linha com aquilo que acontecia nos últimos anos, pelo menos aqui percentualmente, porque a área de milho, evidentemente, é menor para a temporada 17 e 18. São 4% a menos de área destinada ao cereal nos Estados Unidos. Agora vamos saber sobre o desenvolvimento das lavouras de milho norte-americana. Também vem abaixo daquilo que acontecia no último ano. Se o pessoal puder trazer para nós aqui o último gráfico em relação ao milho que está emergindo. Obrigado, trazendo aqui o milho que vai emergindo nos Estados Unidos. Até o dia 4 de junho de 2017, 86%, você pode observar aqui. E no dia 4 de junho do ano passado estava em 88%, média dos últimos 5 anos em 87%. Assim vem, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, o desenvolvimento do milho que está emergindo lá nos Estados Unidos, mostrando aí esse fator de desempenho. A Agricultura BR agora sim mostra para você como é que se comporta esse mercado do milho lá nos Estados Unidos. Não sei se você conseguiu ver, vamos ver aqui que foi muito rápido, mas vem com alta. Alta porque os embarques estão rápidos, as vendas estão interessantes e o petróleo parou de cair. Então, olha só, posição de julho com alta de 1,27%, 3 dólares e 77 centos o bushel. Setembro, 3 dólares e 85 centos o bushel, com alta de 1,18%. Dezembro, 3,96 com elevação de 1,02%. E março, a 4 dólares e 5 centos o bushel, com alta de 0,93%.
E não se esqueça, nesta quarta-feira, dia 7 de junho, o governo federal faz o anúncio do Plano Agrícola e Pecuário do Brasil da temporada 2017-2018. É o Plano Safra, que, é claro, você acompanha ao vivo aqui no canal do Boi. Nesta quarta-feira, a Agricultura BR entra no ar mais cedo para fazer a transmissão deste anúncio para vocês. Você que quer participar do programa também, não só assistindo, mas mandando a sua opinião ou também a sua dúvida para quem estiver aqui no estúdio participando desse momento com a gente, mande através do aplicativo WhatsApp. Queremos saber qual a sua disposição, produtor, para captar recursos para o Plano Safra 2017-18. Responda pelo WhatsApp no número 67 996562266, pelo Twitter ou também pelo Facebook. Já estamos aguardando o seu contato. Bom, e a seguir no Agricultura BR, você tem informações sobre o mercado do café e ainda hoje um alerta importante para o mercado, porque JBS e Minerva entraram em um acordo em relação a Minerva assumir a operação na América do Sul, Uruguai, Paraguai e Argentina de plantas da JBS. O estado do Paraná tem registrado chuvas excessivas nas últimas semanas. Esse volume de água a mais atrapalha as atividades de campo, como o plantio das culturas de inverno e também atividades de colheita da safra de verão ou também da safrinha. A gente vai acompanhar na tela agora como que o estado do Paraná tem evoluído nas atividades agrícolas no que diz respeito ao avanço de uma semana para outra. Os dados são da Secretaria de Agricultura do Estado e mostram que o plantio do trigo, da cevada, por exemplo, andaram muito pouco nestes últimos dias, assim como a colheita do milho de segunda safra e também do café. O andamento é quase nulo em algumas situações. Vamos acompanhar as atividades de plantio agora na tela. O plantio do trigo evoluiu apenas 3 pontos percentuais de uma semana para outra. Veja que no dia 29 de maio, o estado contabilizava 70% da intenção de plantio já realizada. Já no dia 5 de junho, essa última segunda-feira, a área plantada com trigo chegava a 73%. O plantio da cevada também andou muito devagar nesses últimos dias. Saiu de 2% de área plantada no dia 29 de maio para 3% nesta última segunda-feira. As atividades de colheita também ficam, é claro, muito prejudicadas com o excesso de chuvas por lá. Veja que a colheita do milho de segunda safra no estado, que já havia tendo início, não evoluiu nada nessa última semana. Saiu de 1% de área trabalhada no dia 29 de maio para o mesmo 1% nessa última segunda-feira, dia 5 de junho. A colheita do café também andou muito pouco, saindo de 7% no dia 29 de maio para apenas 9%. Vamos saber então com a Nadiara, da Somar Meteorologia, qual foi o volume todo de chuva que caiu nesses últimos dias, como que o clima se comporta por lá nos próximos períodos. A chuva forte dos últimos períodos tem impactado nas atividades de plantio do trigo em boa parte da região sul do Brasil. O mês de maio terminou com chuvas bem acima da média nos 3 estados e isso complicou bastante as atividades no campo. Isso porque o solo está bastante saturado. Em boa parte dos 3 estados, o índice de umidade no solo chega até 100%. Além que a chuva com altos volumes tem trazido bastantes transtornos para as áreas rurais. Agora, para os próximos 5 dias, tem previsão de mais chuva forte, especialmente entre a quarta e a quinta-feira, por causa da formação de uma área de baixa pressão atmosférica e, posteriormente, também a formação de uma frente fria. Os maiores volumes de água devem atingir o noroeste gaúcho. Deve chover mais de 100 milímetros em algumas cidades em poucas horas. Então, essa chuva continua impactando nas atividades no campo, especialmente plantio das culturas de inverno. Aqui sobre Santa Catarina e Paraná, o volume não será tão expressivo, mas ainda assim a chuva será abrangente, com volumes que devem variar de 30 a 50 milímetros em boa parte das áreas produtoras. No segundo período, a chuva diminui de intensidade. Tem previsão ainda de pancadas aqui em boa parte dos 3 estados, mas com baixos acumulados. Então é um indicativo que essas pancadas devem ser mais isoladas e alternadas com períodos maiores de tempo seco, o que deve beneficiar as atividades no campo. E no terceiro período, do dia 16 ao dia 21, agora do mês de junho, a chuva volta a aumentar um pouco mais, principalmente no Rio Grande do Sul, onde algumas áreas devem receber
receber mais de 50 milímetros em 5 dias. Então, o mês de junho ainda promete ser mais um mês com chuvas acima da média em boa parte das áreas produtoras. Em alguns momentos, as atividades, especialmente de plantio e cuidados com as lavouras de trigo, devem ainda ser comprometidas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Agora sim, a gente fala sobre café neste momento, isso porque o consumo de cafés especiais no Brasil deve crescer nesse ano de 2017. Cafés especiais são aqueles grãos de qualidade superior, também chamados de gourmet. De acordo com a ABIC, Associação das Indústrias Brasileiras de Café, o crescimento no consumo deste tipo de grão aqui no Brasil deve crescer em 7% no ano de 2017. Isso representa 800 mil sacas do produto no ano. A velocidade do crescimento do consumo de cafés especiais aqui no Brasil é mais rápida do que se vê no mundo como um todo. De acordo com dados internacionais, o crescimento do consumo de cafés especiais para 2017 no mundo é estimado em 2%. Bom, esse volume aqui de café especial consumido no Brasil, ele representa ainda, é claro, muito pouco do consumo interno do grão no país. Representa 9%, enquanto os grãos tradicionais representam os 91% restantes. Ainda assim, se a gente considerar que no ano de 2000 esse segmento aqui no Brasil nem existia, a evolução é sim bastante positiva. De acordo com a ABIC, essa é uma tendência aqui para o Brasil, evolução no consumo interno dos grãos de café especiais ou também chamados de gourmet. As indústrias grandes já trabalham com isso e cada vez mais as pequenas também. Bom, por aqui o Agricultura BR traz as informações do mercado futuro. Você acompanha comigo agora como é que vem o café sendo negociado. Vamos trazendo aqui a posição, primeiramente, para o café robusta, negociado na Bolsa de Londres, mostrando que tem queda para as posições no dia de hoje. Posição de julho perde o piso de $2.000, vem com queda de 0,45% a $1.987 a tonelada. Setembro, queda de 0,39%, vem com $2.007 a tonelada. Novembro, $2.005 por tonelada, com queda de 0,39%. E janeiro, queda de 0,10%, $1.995 por tonelada. Assim vem os negócios com café robusta negociado na Bolsa de Londres. Depois das chuvas do início de maio terem atrapalhado o início das atividades de colheita do café na região produtora de São Paulo, o clima por lá ficou um pouco mais ameno em relação à umidade e isso propiciou a continuação das atividades de colheita do grão. De acordo com a cooperativa Cocapec, que é a Cooperativa de Cafeicultores e Agricultores da região da Alta Mogiana, no estado paulista, as atividades de colheita agora atingem cerca de 15% da área total em produção. Mas não é todo esse volume colhido que já se encontra à disposição no mercado. Isso porque tem muito grão ainda passando pelo processo de secagem. De acordo com esta cooperativa, a produção de café da região da Alta Mogiana em São Paulo é estimada este ano em 1.600.000 sacas de 60 quilos do grão, com uma produtividade média dos cafezais entre 24 a 25 sacas por hectare. Esses valores são bem menores do que o resultado da região no ano passado. Em 2016, a região produziu 2.830.000 sacas de 60 quilos, com uma produtividade média de 42 sacas por hectare. O que representa essa queda muito forte na produção de café dessa região do estado de São Paulo neste ano é a bienalidade negativa da variedade arábica. E, além disso, tem muitos cafezais em fase de renovação das lavouras. Essa situação, portanto, traz uma produtividade menor para o estado de São Paulo e também uma produção mais baixa.
Olha, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, vamos começar o Agricultura BR mais cedo. Vamos contar com a colaboração do nosso colega Jorge Zaidan, também o Luiz Crozara, para mostrar o plano agrícola e pecuário, toda a transmissão, opinião de especialistas, e você pode participar do programa também. Você vai responder a seguinte pergunta e enviar para nós aqui nas nossas mídias sociais. Nós temos aqui a pergunta: qual a sua disposição para captar recursos para o Plano Safra 17/18? E você pode responder no nosso WhatsApp, no 99656-2266, também pelo Twitter, pelo Facebook. É muito importante saber a sua opinião a respeito desse Plano Safra, que deve ter uma taxa de juros um pouco mais baixa do que do último ano, mas é importante lembrar que quando você compara essas taxas a outros países que também são produtores, como Estados Unidos, principalmente em relação à produção agrícola, as taxas ainda são bem elevadas para o Plano Safra, que vai ter confirmação amanhã, a partir das 11 horas da manhã, aqui pelo Canal do Boi. E nós vamos agora fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente traz mais destaques do agronegócio do Brasil. Você vai saber um pouquinho mais sobre como funciona a integração pecuária e floresta e como podem ser vários setores beneficiados por ela. Nós voltamos já. E o Agricultura BR traz agora um importante alerta de mercado. Então você que está acompanhando a nossa programação, fique atento. Isso porque hoje tivemos a confirmação de um anúncio feito por duas importantes processadoras de carne sediadas no Brasil, que tem origem na sua operação no Brasil, JBS e Minerva. Este é o assunto do quadro Agroações, isso porque a JBS SA, empresa que é listada em bolsa, assim como o frigorífico Minerva, comunicou a alienação da sua operação na América do Sul, o que representa que as plantas frigoríficas que estão na Argentina, no Paraguai e no Uruguai passariam, caso seja aprovado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil, o CAD, e também pelos seus acionistas, a operação dessas empresas passaria do JBS para o frigorífico Minerva, dentro desse posicionamento de alienação das plantas, dessas indústrias. Esse procedimento, se vier a ocorrer de fato, ele teria um resultado aí, a operação toda custaria a Minerva, que pagaria durante um prazo, 300 milhões de dólares, quase R$1 bilhão por essa operação do JBS no processo de alienação no Paraguai, Argentina e também Uruguai. Vamos ver aqui na tela como é que ficaria isso. A alienação total de plantas do JBS na América do Sul. Na Argentina é a Pool Argentina SA, no Paraguai Frigomerc SA, Uruguai a Pulse SA, que são empresas, no caso aqui, empresas controladas pela Minerva, que passariam a controlar as operações da JBS nesses países. Valor estimado de 300 milhões de reais. O total ficou acertado nesse valor, segundo o comunicado da empresa JBS, e está sujeito a um ajuste em valor equivalente à diferença entre o capital circulante líquido e o endividamento de longo prazo das sociedades na data do fechamento, que é estimado para 31 de março de 2017, positivo para 40 milhões de reais. É importante ressaltar que essa operação aqui, para passar para essas empresas que são controladas pelo frigorífico Minerva, é necessário que tenha essa aprovação do CAD, além da situação também dos acionistas dessas empresas. O Conselho Deliberativo do JBS já aprovou a situação, evidentemente. Nós vamos mostrar agora como é que o mercado reage a essa importante informação, que altera, que muda bastante o cenário nacional e sul-americano em relação ao abate de bovinos. Primeira coisa, tanto foi visto como uma situação positiva para a JBS, quanto também para o frigorífico Minerva. É o que nós vamos mostrar agora, começando pelas ações da JBS, negociado sobre a sigla JBSS3. Observe que em 10 de maio o valor da ação era de R$ 11,45. Dia 19 de maio, mês passado, caiu a R$ 8,71. Foi o primeiro dia após o vazamento das delações de Wesley Batista. No dia 22 caiu ao seu menor valor, R$ 5,98. No dia 31 fechou a R$ 8,07. No dia
dia 2 estava em R$ 7,60, 2 de junho, e nesta última segunda-feira fechava a R$ 7,29. A notícia no mercado sobre a alienação dessa operação no Uruguai, Paraguai e Argentina da JBS para o Minerva animou os investidores. Vamos ver então como é que reage então nesse momento? Olha que alta forte para as ações da JBS. A alta de 7,13% neste momento para a JBS S3, que vem negociada a R$ 7,81. Esses são os valores de negociação neste momento para a JBS, que sobe e sobe bem. Fica muito claro que o mercado vê com bons olhos essa tentativa de reconstrução do JBS e, como nós já trouxemos durante as últimas semanas aqui, é uma tentativa de reconstrução por parte de acionistas minoritários que querem tirar da administração ou de qualquer parte da administração os membros da família Batista. Vamos mostrar agora como é que o frigorífico Minerva vem, como é que o mercado reage. Antes de mostrar a reação de hoje, vamos mostrar o andamento das ações do frigorífico Minerva. Observe que no dia 10 de maio estava em R$ 10,50 o valor da ação. No dia 19, um dia depois do vazamento das delações da JBS, também Minerva sentiu, caiu a R$ 9,45. Já no dia 25 de maio subiu para R$ 10,90, no dia 30 fechava a R$ 10,91. No dia 1º de junho estava em R$ 10,60 e nesta última segunda-feira, já com essa expectativa, subia e subia bastante. Subia para R$ 11,26, porque o mercado já enxergava essa possibilidade desse acordo de alienação de plantas do JBS, de indústrias do JBS, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, para controle do Minerva. Minerva também subia, o mercado vê com bons olhos essa situação e o Minerva subia no mercado nesta terça-feira. Vamos saber se essa alta continua para o frigorífico Minerva. Pode voltar aqui para o estúdio. Aqui sim nós temos... Pode voltar aqui para o estúdio, por favor. Vamos saber como é que vem o frigorífico Minerva agora com a sua operação, nesse momento, ao vivo, na Bolsa de São Paulo. Se o pessoal puder confirmar para mim se está posicionado, frigorífico Minerva, ele que venha com alta forte, essa alta também é forte, talvez não é tão expressiva quanto a do JBS, mas o JBS subia mais de 7% e o Minerva, sobre a sigla BIF3, vem com 4,97% de alta, um valor de negociação agora de R$ 11,82 para o valor das ações do frigorífico Minerva, também uma alta de quase 5%, bem elevado vem nesse momento frigorífico Minerva. E depois de anunciar essa possível compra das operações da JBS nos 3 países da América do Sul, a Minerva divulgou ao mercado nesta terça-feira a expectativa da sua receita líquida consolidada para os próximos 12 meses. A expectativa da indústria frigorífica para esse período gira entre 13 bilhões até 14 bilhões e 400 milhões de reais. A Minerva avisou ainda que essa previsão considera a taxa de câmbio a R$ 3,20 por dólar e o crescimento orgânico das operações correntes da companhia. Segundo o frigorífico, caso essa operação seja consolidada, a capacidade de abates de animais por dia da Minerva vai crescer muito ao fim de todo esse processo. O crescimento deve passar de 50%. Veja na tela que até a data 31 de março deste ano de 2017, a capacidade da Minerva de abatimento é de 17.330 animais por dia. Até o final desse processo, essa capacidade pode passar de 50% a mais, totalizando abates de 26.380 cabeças de animais por dia ao fim de toda essa conclusão. Você vai ver agora a segunda parte da entrevista da Juliana Comparim com Moacir Reis, ele que é presidente da Reflore no Mato Grosso do Sul. E o assunto agora é a integração de pecuária com floresta. Acompanhe.
Então, o Estado hoje já tem praticamente mais de 50 mil hectares integrados entre pecuária e floresta. Esse número tende a aumentar. Nós, da associação, temos indicado aos produtores que querem entrar no negócio, entrar fazendo o sistema silvopastoril também, que é uma opção a longo prazo, madeira para serraria. E agora, recentemente, a Embrapa tem lançado, junto com a Reflore e algumas empresas, um selo, que é o CCN, carne e carbono neutro. Nós sabemos que o boi emite gases de efeito estufa e as árvores captam esses gases. Então, existe um balanço que é positivo e estamos em breve lançando um selo que realmente vai agregar um valor a mais para a madeira e para os animais. Então, é importante a gente divulgar isso. O setor florestal hoje passa um momento difícil, nós temos uma área plantada de 1 milhão de hectares, o consumo está em torno de 500, 600 mil hectares. Então, a gente tem uma sobra de floresta e o preço caiu muito. Então, o produtor que plantou só floresta, ele está passando um momento difícil hoje. Então, é uma alternativa para a pecuária, que também não está no momento bom, integrar as duas culturas na mesma área de manejo. Uma e a boa Embrapa parceria. tem feito isso, tem divulgado muito, e a gente vê que você deixa de depender de uma atividade só. Hoje, a floresta não está muito bem, a pecuária já esteve melhor a curto prazo, mas assim, dificilmente vai ter as duas atividades, aí você tem até outras atividades em um bom momento. Então, às vezes a pecuária não vai estar bem, a floresta está bem. Às vezes a floresta não vai estar bem, a pecuária vai estar bem. Então, você foge de uma alternativa só de renda da fazenda. Isso é importante. O produtor fica protegido, né? Justamente. Quanto mais renda o produtor tiver, quanto mais diversificado tiver o seu negócio, mais segurança ele vai ter. E é uma tendência que a gente tem visto cada vez mais aqui no Brasil, inclusive, outros sistemas de integração envolvendo a agricultura também, tem cada vez ganhado mais força, né? A integração lavoura, pecuária, ela já está bem consolidada. Agora, colocar o F, integração lavoura, pecuária e floresta, está sendo um desafio para o produtor. Mas a gente tem a responsabilidade de orientar. A Embrapa, aqui que a Embrapa Gado de Corte tem uma base de dados já faz mais de 10 anos que estão trabalhando com o assunto, então o Mato Grosso do Sul hoje é referência nesse assunto. E a gente reforça o convite a você, produtor rural de todo o Brasil, para acompanhar ao vivo com a gente nesta quarta-feira o lançamento do Plano Safra 2017-2018. O governo federal faz esse anúncio nesta quarta, dia 7 de junho, às 11 horas pelo horário de Brasília. E por conta disso, a Agricultura BR vai entrar ao vivo mais cedo amanhã. Então, esperamos você aqui às 11 horas pelo horário de Brasília. Além de assistir a toda essa divulgação com a gente, participe também do programa mandando a sua opinião sobre a expectativa do Plano Safra e também as suas dúvidas. Teremos pessoas envolvidas com o setor aqui no estúdio participando com a gente, além do jornalista Jorge Zaidan, que também terá convidados no estúdio do programa Pecuária BR. Queremos saber a sua opinião a respeito do Plano Safra? Envie para a gente. A pergunta é a seguinte: qual a sua disposição para captar recursos para o Plano Safra 17-18? Tem 3 formas de você participar. Mande para a gente pelo WhatsApp no número 67 996562266 ou também respondendo e marcando a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e também no Facebook. Olha, para encerrar essa edição, vamos trazer aqui os últimos números para o mercado da soja. Como é que vem soja em Chicago? Você acompanha conosco agora. Lembrando que lá o desenvolvimento nos Estados Unidos da safra 17-18 vem muito bem. Estão tendo boa inspeção também da 16-17, mas as perspectivas para clima não são muito boas. Com isso, soja em Chicago vai mantendo a movimentação de alta. Já foi mais elevado hoje, mas ainda assim vem com alta agora. Posição de julho a $9,27 o bushel, com alta de 0,62%. Agosto, elevação de 0,64% a $9,31 o bushel. Setembro, $9,31 mais 25 bushel, com elevação de 0,62%. E novembro, 0,72% de alta a $9,34 mais 75 por bushel. Para finalizar, vamos ao dólar aqui no Brasil. Moeda vinha caindo nesta terça-feira depois da alta forte de ontem de mais de 1%. Ontem encerrava o dia a R$ 3,28, neste momento segue nessa casa também, a R$ 3,28 mais 7, caindo no momento levemente a 0,03%. Bom, por aqui nós encerramos mais uma edição deste programa. Não se esqueça que logo mais às 17h20 pelo horário de Brasília tem o encerramento do dia na 3ª edição. Obrigada, este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.